com todo esse caso que a gente já trouxe agora sobre a Covid, o Flamengo chegou a ter conversas iniciais com a Conmebol para fazer o adiamento da partida, porém, o Flamengo entende que a situação da Libertadores é uma situação mais tranquila. Então, vamos lá que eu vou detalhar direitinho, porque são tantos nomes que a gente precisa de um pouco de calma. O Flamengo espera contar com pelo menos ou até 7 jogadores dos 16 que estão contaminados hoje. Hoje, sexta-feira, o Flamengo tem 16 jogadores contaminados. Mas para a partida de quarta-feira, o Flamengo espera contar com até 7. Por quê? Porque o Flamengo entende que há um precedente do Boca Juniors quando enfrentou o Libertad logo na volta da Libertadores, né? Foi a reestreia do time argentino, e que o Boca entrou com jogadores positivos. Mas por que isso acontece? Porque há uma alegação de que quando um atleta não transmite mais a doença, é porque ele já está com o vírus há 10 dias no seu corpo. Então, a partir desses 10 dias, o atleta não transmite mais a doença, e se ele for testar negativo e não tiver mais nenhum sintoma, e o médico autorizar, ele pode ir a campo. Então, como os jogadores testaram, os 7 primeiros jogadores que foram testados, que a gente trouxe na segunda-feira, né, quando o Flamengo divulgou que os 7 haviam testados, bate a conta certinho para que haja uma esperança de contar com eles para a partida contra o Independente Del Valle. Os 7 jogadores são o Bruno Henrique, Diego Ribas, Felipe Luiz, o Isla, Mateuzinho, Michael e Vitinho. Então, o Flamengo está otimista nessa possível volta. Talvez não volte os 7, pode voltar 3, pode voltar 4, mas na situação que o Flamengo está, é de respirar um pouco aliviado, pelo menos essa possibilidade, né? Então, assim, como há o precedente do Boca Juniors, o Flamengo entende que para a partida do Independente Del Valle é um cenário completamente diferente do que acontece no Campeonato Brasileiro, porque no Campeonato Brasileiro eles chamam uma janela de transmissão. A janela de transmissão é de até 10 dias, e esse é o argumento que o Flamengo pede para que o jogo do Palmeiras seja adiado. Mas isso daí a gente comenta daqui a pouquinho. Mas então, para a partida do Independente Del Valle, talvez o Flamengo consiga até 7 jogadores para compor o elenco. Pois é, tem que ver em que condição física vão estar esses jogadores, né? Porque não é só testar, né, Rafa? Apesar do jogador testar negativo e estar autorizado, não treinou esses 10 dias, é uma outra situação. Mas ainda assim, eu acho que ainda dá um respiro, né? Por exemplo, você poder contar com o Bruno Henrique, já dá uma aliviada. Não que talvez não jogue os 90 minutos, mas 45, 30 minutos já é melhor do que o Flamengo só contar com o que a gente tem. Porque a gente tem que lembrar que ainda temos 3 jogadores lesionados, né? O Diego Alves, o Pedro Rocha e o Gabigol, que a gente ainda não tem certeza se vão poder jogar na quarta-feira. E por incrível que pareça, né? Hoje o Gabigol é o menor dos problemas, porque com Exatamente. o Pedro ok, tá tudo certo. O ataque do Flamengo tá muito bem resolvido. Mas o Gabigol é sempre o menor dos problemas. Eu sempre acho que o Pedro, ele é o que a gente não precisa ter dor de cabeça quando fala assim, o Gabigol não joga, sei lá, lesão, tá suspenso. A gente sabe que vem o Pedro e a gente sabe que essa reposição é a reposição à altura. Pelo menos eu considero a reposição idêntica, assim, para o Flamengo. Claro que quando o Thiago Maia entra no lugar do Ilharão, é muito importante, mas eu acho que o Pedro e o Gabigol é algo que a gente realmente não precisa ter dor de cabeça. Eu também acho, que dá para fazer essa comparação tranquilamente. Existem algumas diferenças, tanto de atributos que o Gabigol tem, talvez o Gabigol seja um jogador mais completo, embora o Pedro seja um centroavante melhor que o Gabigol tem também um papel de ponta de lança, enfim, o Gabigol tem uma atuação fora da área, uma movimentação que o Pedro não tem. Então, e o Gabigol é ídolo, né? Ponto. O Gabigol está na história do Flamengo, entre os 10 maiores, entre os 5 maiores, não sei. Aí vamos esperar também esse ciclo terminar, né? Pra gente saber em que prateleira a gente coloca o Gabigol. Mas ele tá na história do Flamengo, é muito difícil mexer com o Gabigol. Mas o Pedro, minha gente, o Pedro é titular de qualquer time do Brasil, qualquer time da América do Sul. O Pedro é melhor. Né? Oi? Queixadete, como diz a Paulinha. Pior que eu sou muito queixadete. Eu acho o Pedro um jogador realmente muito espetacular. Agora, galera do chat comentando aqui, o Rafa Leutz está falando, os jogadores do Sub-15 vão jogar e vão ganhar. O Peu Cavalcante está falando de zagueiro. O nosso grande problema é zaga, né? Nosso grande problema é a zaga. Pensando no jogo do Palmeiras. Contra o Del Valle, tudo certo. Se essa galera voltar, show de bola.
Del Valle vai tomar uma pancadinha no Maraca, acredito eu. Mas contra o Palmeiras, lembrando que o jogo é lá em São Paulo, né? Vai ser mais complicado, principalmente pensando na zaga, e o César também, né, Letícia? Queria te ouvir também com relação ao César, porque eu não tenho nenhuma segurança no gol do Flamengo. E eu falo há bastante tempo, há mais de ano aqui no Coluna do Fla, o Flamengo não tem goleiro reserva. O César, o Gabriel, o Hugo, não dá, né? Sai o Diego Alves, cai demais, né, Letícia? Sim, Rafa, só lembrando aqui que a zaga vai continuar sendo nosso problema para o Independente Del Valle, porque nenhum testou nos 7, né? Eles testaram na testagem de quarta-feira, então não tem chance deles voltarem. Então a gente só pode voltar com Felipe Luiz, o Isla, ali do setor defensivo, né? Assim, que são os 2 laterais. Porém, Rafa, a gente pode pensar que daqui a um tempo o Flamengo não tem mais essa preocupação, né? Em questão de reposição. Os jogadores já vão estar curados, não tem como testar positivo novamente, né? Até o que se sabe. Então, daqui a uns 15 dias, o Flamengo talvez não tenha tantas preocupações quanto a isso, né? Claro que vai seguir todo o protocolo e tudo mais. Porém, falando do César, é diferente, né? O nível diminui. Eu gosto muito do César, mas eu acho que ele não nos passa segurança. A gente sempre fica com aquela certeza de que uma hora vai tomar um golzinho. Eu acho também que sente que falta a liderança dele, né? O Diego Alves, a gente tem aquela postura do goleiro que é líder, que ele grita com a zaga, que ele faz isso, faz aquilo, e eu sinto o César um pouco mais acanhado, então eu realmente vejo um desnível muito grande nesse setor do Flamengo na reserva. Pois é, e a galera também, e aqui, Leandro Borges está comentando bastante, falando que Ramon e João Lucas está bom nos laterais. Concordo com você, está bom nos laterais. O Ramon é uma das grandes promessas da base do Flamengo, né? A gente falou do Rodrigo Muniz, atacante. Eu que estava em loco no Maracanã naqueles jogos que não tiveram transmissão, não sei se vocês se lembram do Campeonato Carioca, a observação que a gente fez, eu, produção, JP, a galera que estava torcedor, é o seguinte, o Flamengo tem pelo menos 3 ou 4 jogadores da base que tem um futuro imenso. Um deles é o Yuri César, que foi para o Fortaleza. Talvez seja o jogador mais talentoso da geração dele. O Lázaro a gente não viu no Campeonato Carioca, né? É o cara mais badalado até. Então vamos deixar o Lázaro e o Yuri César nessa lista. O Rodrigo Muniz no ataque e o Ramon na lateral esquerda. O Ramon é outro cara. Ele entrou numa fogueira terrível no último jogo. Gosto muito dele, Rafa. Gosto muito do Ramon. Já acompanhei na base e eu acho que ele entrou agora no time, como você disse, numa fogueira, né? E ele não comprometeu, ele teve boas atuações. A gente pode até... ele tem a postura de lateral mesmo, né? Tanto ofensivamente quanto defensivamente. Eu gosto bastante do Ramon, Rafa. Você trouxe muito bem. Ele falta, né, uma certa maturidade, principalmente na recomposição, né? Defensivamente o Ramon ainda é uma questão que ele precisa trabalhar, o que é absolutamente natural, né? Esperar que o moleque esteja pronto para jogar no profissional é demais também.